Tudo bem com vocês? Ó, pessoal, pra gente começar já, né, já começar bem, já desce o dedinho num coraçãozinho aí, para que o Instagram veja de alguma forma que vocês estão gostando do conteúdo, para poder já ir compartilhando com outras pessoas. Inclusive, se vocês estão aí e quiserem compartilhar com outras pessoas, aperta aí no aviãozinho e compartilha essa live, que hoje a Rafa, ela vai contar um pouquinho da história dela que ela passou, porque ela sofreu alguns anos com ansiedade, com outras coisas também, ela vai comentar aqui para vocês. Então, pessoal, mete o dedo no coraçãozinho aí. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Rafa. Rafa, É tudo isso aí. bom? A gente ficou Tudo falando jóia? um tempão aqui agora há pouco, né? A gente estava falando antes de entrar na live. Mas eu Foi. queria que você se apresentasse aí pro pessoal, falasse quem você é, o que você faz, contasse um pouquinho de você para a gente poder começar. Ó, a Karen. Tá jóia. Boa noite, Karen. Karen chegou? Bom, eu sou a Rafa, eu sou arquiteta. Eu nasci no interior do Paraná, em Guarapuava. Me mudei para Curitiba, na capital, e lá vivi durante muitos anos, até que agora, neste ano, vim parar aqui em Alphaville, São Paulo. E eu sou autônoma hoje. Trabalho também com marketing digital, mas a minha paixão é arquitetura e obra. E a minha história começou, na verdade, lá em Guarapuava, no interior do Paraná, quando meus pais se separaram. E aí eu comecei a ter essas crises de ansiedade e pânico muito cedo. A Karen ela não é só empreendedora, você é uma empreendedora, né? Você não é autônoma, cara. Você é uma empreendedora nata, não é verdade? É verdade, porque a gente não para, né? A gente faz tudo o que aparece e aí, assim, você me pergunta, ah, Rafa, mas você trabalha com o que na arquitetura? Eu trabalho com decoração, eu sei fazer compra de terreno, eu faço incorporação, eu faço alvará de obra, eu faço gestão de obra, treinamento de corretores, venda de apartamentos, faço financiamento no banco, enfim. Então, só dentro da área de arquitetura mesmo, já tem uma infinidade de coisas. E aí, A, a bicha é entrando uma no máquina, né? digital, Né? Ó, entrando no pessoal, digital é sem limites, né, gente? Se você quiser que eu trabalhe como social media, eu sei fazer. Se você quiser que eu faça um e-commerce para você, eu toco. Eu sei fazer dropshipping, eu sei dar curso, falo de desenvolvimento pessoal, de identidade, de propósito, estudo bíblico, enfim, o que aparecer pela frente, a gente tá junto. ó, vocês viram que a bicha é uma máquina, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal. Fala aí, Karen, Rodrigo. Pô, Karen, Rodrigo não tem nem o que falar, né? Fala Marcelo, Marcelo Lavada, Alexandre. Fala ali, Beth. Beth também é minha cliente. Enfim, tem bastante cliente aqui, né? Então, pessoal, o que, que vai acontecer aqui? A Rafa ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Ela sofreu um bom tempo aí, né, Rafa, com um caso de ansiedade e outras coisas também, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, Rafa. Eu acho que antes disso mesmo, né, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi, de como você conheceu a hipnoterapia, por que, que você optou por esse caminho, né, se você fez outras coisas antes. Certo. Eu conheci a hipnoterapia quando eu tive contato aqui com esse mundo digital em Alphaville e as coisas começaram a mudar na minha vida tem uns 2 anos para cá. Eu tive alguns amigos, tenho alguns amigos que fizeram o curso, mas eu nunca levei muito a sério a hipnoterapia porque justamente eles faziam hipnose para divertir a galera, assim, em De, festa. de entretenimento, Não você fala, né? era a hipnose clínica, né? Uhum. Exatamente, era a hipnose de entretenimento. Então eu sabia que existia, eu sabia que funcionava, mas como uma boa pessoa de personalidade forte, controladora, rígida, determinada, eu jamais deixaria alguém me hipnotizar, óbvio, né? Então, eu sempre mantive uma distância segura da hipnose. E aí tentava resolver meus problemas com autoconhecimento, né?
estudando personalidade, estudando identidade, mergulhando a fundo dentro da igreja, da religiosidade, até descobrir que isso era um caminho furado. Enfim, hoje eu levanto até bandeira contra isso. Mas eu sempre sofri com a ansiedade, eu acho que por causa da minha criação, da estrutura familiar que eu tive, e junto com isso somou o tipo de personalidade que eu tenho, né? Então, assim, eu virei praticamente uma bomba relógio. Só que ninguém sabia disso, não dava para perceber. Então, eu costumo dar um exemplo bem simples, fácil de entender, que eu era como uma panela de pressão, que do lado de fora ninguém percebia o que estava acontecendo, mas do lado de dentro estava prestes a explodir a qualquer momento, né? E aí, como eu fui estudar sobre inteligência emocional, estudava dons do espírito, estudava sobre inteligência, o que começou a acontecer? Eu comecei a ter um autocontrole muito forte. Então, além das pessoas não perceberem as crises de ansiedade que eu tinha, eu comecei a me sabotar, a me enganar, a dizer para mim mesma que isso era normal porque eu conseguia controlar isso. Então, ao invés de buscar uma cura, eu consegui um paliativo, né? Como conviver pacificamente com o seu problema. E Uhum. aí foi uma história que durou mais de 30 anos. Nossa Até Senhora. que um dia começou a me incomodar de verdade, né? Eu costumo dizer que o pessoal fala que a vida começa depois dos 40, é porque vira uma chave na cabeça da gente mesmo, sabe? Quando Uhum. eu cheguei nessa idade, eu disse para mim mesma, bom, agora tudo que eu não fiz na vida eu vou fazer, porque senão daqui a pouco já não dá mais tempo. Eu já não tenho mais 20. E E, aí foi que eu mergulhei nisso. e sabe o que foi interessante você falar disso, Rafa, de, poxa, sofrer com esse problema há mais de 30 anos. Isso é um negócio, eu não sei se é comum, é uma coisa que eu acho que o pessoal, as pessoas vão deixando essas coisas para depois, assim, né? Eu até comento, eu sempre falo sobre isso, que assim, antes da pessoa fazer um tratamento comigo, Rafa, você preencheu também, tem um formuláriozinho que eu envio, né, Sim. para a pessoa preencher lá. E uma das perguntas que eu faço é assim, faz quanto tempo que você sofre com esse problema? E as perguntas são assim, menos de um ano, mais de um ano, entre 2 e 4 anos, entre, sei lá, 4 e 6 anos. E aí tem as duas últimas, que é mais de 6 e mais de 10 anos, né? E Uhum. o surpreendente é que assim, eu acho que, sei lá, eu acho que mais de 40, mais, quase 50% das respostas que eu recebo, Rafa, é que o pessoal, a maioria já sofre com um problema há mais de 10 anos. Então, eu acho que assim, é uma questão um pouquinho cultural, que a gente não está muito acostumado a olhar para essas coisas que são emocionais, né? Que muitas vezes a gente mesmo tá sofrendo, eu acho que você deve ter passado por isso. E às vezes a Sim. gente acha que é frescura, fala, não, deixa quieto. Aí você consegue algumas, igual você falou, algumas ferramentas para você controlar, e é aí que você vai empurrando com a barriga mesmo. Né? E vai indo, vai indo, É, vai indo, vai indo. E é igual você falou, né? Por fora, né, tá tudo bem, o pessoal demonstra que tá tudo certo, só que só quem tá sofrendo com o problema sabe como é, né? Por dentro você tava ali a ponto de explodir a qualquer momento, né? exatamente. E aí foi acontecendo o que as pessoas veem, né? A Rafa é forte, a Rafa dá conta de tudo, a Rafa faz tudo, mas por quê? Porque para aguentar a pressão de dentro, você realmente tem que ir criando uma estrutura mais forte por fora, né? Uhum. Mas não é saudável. E outra coisa que eu percebo também, Léo, é que as pessoas demoram muito a ter a consciência do problema, né? No meu caso, é fácil identificar a quantidade de anos que eu sofria com ansiedade por causa das crises de pânico. Porque não fosse por uma crise, jamais eu teria, por exemplo, ido ao médico resolver esse tipo de problema. E a minha primeira crise de pânico aconteceu perto dos 12 anos de idade. Então, a minha mãe ficou muito assustada e ela mesma me levou no médico. Mas A como gente que fez foi, uma. Rafa?
fala um pouquinho, conta um pouquinho pra gente como foi assim essa crise. Você estava fazendo o quê? Você lembra o que estava acontecendo? Você lembra do gatilho? O que que foi? Se alguém falou alguma coisa, você lembrou de alguma coisa? Conta um pouquinho pra gente. Como que foi essa primeira crise que você teve? Então, na verdade, eu não tinha consciência disso. Hoje eu tenho porque justamente é um problema que eu fiquei vários anos atrás de resolver. Então, hoje eu sei que as minhas crises de pânico vieram da ausência do meu pai, do sentimento de abandono, né? Da paternidade que eu não tive. Então, o gatilho era esse, mas eu não fazia a menor ideia. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, então praticamente a minha vida toda, para mim, foi normal não ter um pai dentro de casa. Mas, de repente, em algum determinado momento que eu sentia essa falta, disparava a crise. Mas, como eu te falei, eu só fui descobrir isso, que o problema era a paternidade, depois dos meus 35 anos. Então, assim, é muito Nossa. recente. Eu passei a vida toda tendo crise de pânico e sem entender o que era o gatilho disso. E a crise acontecia sempre do mesmo jeito. Eu ia dormir tranquilamente à noite, sentindo assim, tudo normal, e perto de 3 horas da madrugada eu acordava passando mal. E aí, passando mal em que sentido? Eu tinha falta de ar, eu tinha taquicardia, eu sentia muito calor, eu suava frio, meu corpo todo suava, mas ao mesmo tempo eu tinha frio. E eu tinha falta de ar e aquela tradicional sensação de que você vai morrer. Você tem certeza que você vai morrer. Mesmo que o seu cérebro já esteja treinado, sabendo que não é o que vai acontecer, é o que o seu corpo sente, é a reação. Então, eu passava por isso assim várias vezes. Teve épocas em que eu tinha toda semana E uma aí, no crise seu dessa. caso, ó, pessoal, crise toda semana, eu vou falar pra vocês, o negócio tá realmente, o negócio tá feio, né? E Feio. o que, você tinha alguma coisa que você fazia pra tentar amenizar? Porque, poxa, quase 30 anos sofrendo com ansiedade é dureza, né? Então, você tinha alguma coisa, Rafa, que você fazia que pelo menos melhorava? Você imaginou em algum momento que, tipo assim, poxa, será que realmente tem uma coisa que pode resolver esse problema? Ou você imaginou que você ia sofrer com essa ansiedade para sempre? O que que passava na sua cabeça? Eu sempre imaginei que existia algum tipo de cura, mas não sabia qual era. Quando eu era ainda criança, naquela época, né, de adolescência, dos 12 anos em diante, eu tomava medicação, então isso evitava de ter a crise. Mas eu sabia que eu não queria ficar tomando remédio a vida toda, e como todo bom adolescente, eu esquecia os remédios. Então, volta e meia, acabava tendo a crise. Uhum. Depois de jovem, já adulta, eu descobri que quando eu deitava no piso gelado, eu me acalmava. A minha mãe até acha que isso tinha relação com o fato de eu ter sido criada por babás e às vezes elas me deixarem no chão de casa, que era gelado. A gente ficou confabulando, tentando buscar uma Tentando achar um resposta. sentido naquilo ali. Achar um sentido, porque não fazia o menor sentido. Eu tinha a crise, eu precisava imediatamente sair da cama, porque se eu ficasse na cama, a sensação que eu tinha era que eu ia apagar, que eu ia desmaiar. Então eu tinha que sair da cama, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ficar de pé, porque vinha aquela visão turva. Então eu corria para o banheiro e deitava no piso gelado do banheiro. E isso chegou a acontecer tantas vezes que até os meus filhos aprenderam que quando eu estava passando mal, eu ia deitar no chão do banheiro. As primeiras vezes eles até assustavam, né? Mãe, o que que eu faço para te ajudar? E aí eu dizia, não tenho o que fazer. Ai, quer que eu te traga um Tem que remédio, te esperar, traga né? Não tem água? Não, jeito, né? não tenho o que fazer. Eu só dizia, volta para a cama e ficava lá sozinha passando mal. Aí algumas vezes aconteceu de, ao mesmo tempo de eu ter a crise, eu estar passando mal do estômago. Então eu comecei a achar que eu tinha crise de pânico porque eu tinha comido alguma coisa estranha ou pesada, Uhum. enfim.
Então, Aí você por tinha aquela exemplo, sensação, no seu caso era o que? Era uma queimação, sentia peso? O que você sentia no estômago? era um enjoo, assim, é estranho porque como você tá com aquela taquicardia e tá suando muito, você não consegue identificar bem o que é, né? Então, eu associei, por exemplo, teve um dia que eu comi lá um X-Bacon e aí passei mal aquela noite. Eu falei, putz, então é isso. É porque eu vou dormir com o estômago cheio e tô comendo bacon que é pesado Besteira. demais, então meu organismo está reagindo. Então eu pus na cabeça que o problema era aquilo, era o que eu comia antes de dormir. E aí, por coincidência ou não, talvez por um mecanismo que eu mesmo implantei no meu cérebro, durante um tempo onde eu acreditava que eu passava mal por causa da comida, eu vomitava. E quando eu vomitava, eu melhorava. Então, assim, não chegava a ser um caso como anorexia, mas eu passava mal e eu tinha a dor de estômago, eu corria tomar sal de frutas, e se eu não melhorasse com o sal de frutas, eu vomitava para Para sarar. melhorar. Exatamente. Então, assim, E você vê que foram fases, esse casamento terrível aí durou, né, muito durou um bom tempo e teve tempo, né? várias fases, eu tentando descobrir qual era o problema. E eu não sei quem aqui está assistindo sofre ou tem ansiedade. E o que acontece, pessoal? Trazendo um pouco mais para a parte técnica, a ansiedade, tecnicamente, é o medo aversivo de uma coisa que ainda não está presente. Então, normalmente, quem tem essas crises de ansiedade passou por algumas situações traumáticas. No caso da AFA, como ela mesma disse, né, teve toda a questão que ela cresceu aí e sem o pai. No caso dela foi isso. Não quer dizer que todos os casos sejam isso, né? Cada caso é um caso. Mas o que é interessante? Ela falar que para melhorar, ela deitava no chão gelado, né? E uma coisa que vocês podem fazer, inclusive, né, se alguém tiver, se você tiver, vocês que estão assistindo aí, se alguém tiver crise de ansiedade, manda uma mãozinha ou um coraçãozinho aqui para eu poder saber quem aqui sofre com ansiedade. E aí o que acontece? Uma coisa que pode ajudar quando vocês estão passando por esse momento de crise é fazer qualquer coisa que coloque o seu foco em uma coisa só. Se você, por exemplo, tem gente que fala, respira, foca na sua respiração. Não necessariamente precisa ser respiração, mas se você colocar atenção em uma coisa única, se você colocar seu foco numa única coisa, isso tende a amenizar essa crise. Né? Porque a sensação que a pessoa tem, né, você que teve mais, né, há 30 anos aí já pode falar, que a gente vai morrer. Você fala, puta, eu vou. A sensação que você fica ali de morte iminente. Você fala, meu, eu vou morrer a qualquer momento. Né? E mesmo Exatamente. já tendo passado por várias crises, a impressão que tem é que aquela, não, essa daqui eu vou morrer. Né? Dessa Então, vez vai. dessa vez o negócio vai ficar feio. Então, assim, qualquer coisa que vocês façam que exija a atenção de vocês. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, assim. Antigamente eu dava isso de sugestão, de a pessoa perceber, visualizar 5 coisas. Então, por exemplo, você está começando a ter a crise e começa a olhar, tipo assim, ó, eu estou vendo um livro, eu estou vendo uma luminária, eu estou vendo uma lousa, eu estou vendo uma lâmpada. E aí depois você começar a sentir as coisas, tocar nas coisas, né, sentir a textura, sentir o cheiro, perceber sons diferentes. Então, eu estou percebendo o cachorro, eu estou percebendo a música, para você trazer o máximo possível, se trazer o máximo possível para o presente. Né? E boa noite, galera. E outra Eu não coisa que você pode consigo ver quem fazer, está entrando aqui, eu não sei porquê, mas eu não vejo nem os comentários, nem quem está entrando. Então, eu não sei se estão fazendo pergunta ou não para eu poder responder. Nem quem está na live eu consigo ver, não sei porquê. estranho, né? Aqui para mim aparece, mas assim, ó, eu vou fazendo o seguinte: o pessoal vai mandando perguntas. Aproveitem aí, pessoal. Mandem as perguntas, as dúvidas. Ó, Aurilene mandou a pergunta. Desculpa, Aurilene. Mandou a pergunta dela aqui. O Caio também mandou a pergunta dele. A gente vai. Dependendo da pergunta, eu vou mandando para você. Você pode responder, eu posso responder, dependendo da pergunta que for. Tá, mas vocês podem, pessoal, Aproveita que hoje é o aproveitar. dia que eu estou contando segredo, gente. Nunca na vida eu contei essas histórias, é verdade? Então aproveita se vocês quiserem perguntar diretamente para a Rafa, como foi o caso dela. Se quiser perguntar alguma coisa para mim, pode perguntar também. Tá? Então, só para finalizar essa questão da dica, uma coisa simples que você pode fazer é, por exemplo,
Quando estiver muito forte, você, sei lá, tentar falar o seu número de telefone de trás para frente, isso exige muita atenção, ou seu CPF, alguma coisa nesse sentido. Fazer o máximo possível para você ficar ali no momento. Né? Quanto mais você focar ali no momento, na sua respiração, mais rápido a crise ela tende a passar. Né? Mas o ideal, como, né, a gente vai falar aqui ao final, o ideal é que você procure a causa e trate como a Rafa fez, né? Sofreu 30 anos aí, depois conseguiu resolver isso. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pro final. Ó, a Karen mandou aqui, ó, parece que toda crise é a pior crise. Exatamente. Quem sofre sabe como é. Né? Eu acho que toda que você tem, a última, né, sempre parece a pior. Né? Você fala, não, mas dessa vez aqui o negócio vai ficar feio É porque é demais. mais presente. Aquela história do cérebro da gente ser atemporal, né? Então, Exatamente. todo problema que você está vivendo naquele momento é o pior problema que você tem. Eu até lembrei de outra coisa que eu fazia, Léo. Depois que eu entendi que a crise de pânico estava associada com a ansiedade, eu demorei muito para descobrir isso, né? Mas eu estava fazendo terapia com uma psicóloga, que hoje ela é minha amiga. Eu tenho, assim, 3 casos de psicólogas que não me atendem mais porque viraram minhas amigas. Enfim, e aí ela me falou, Rafa, quando você tiver a crise, faz respiração diafragmática. Porque o que Uhum. acontece? O teu organismo, o teu corpo tá tendo a explosão de ansiedade e você precisa justamente dominar o seu corpo. Então, por mais que a sua mente não consiga fazer tudo parar, se você presta atenção na tua respiração e faz ela bem lenta, isso vai automaticamente conduzir o teu corpo ao relaxamento. E foi uma coisa que funcionou bastante, assim, deu super certo. É engraçado que assim, eu não costumo dar muito essas dicas, eu compartilho algumas que são importantes, mas a impressão que eu tenho, vê se faz sentido, Rafa, é que quanto mais ferramentas a pessoa tem para controlar, menos ela vai olhar para isso para de fato resolver, para tratar. Com certeza, são paliativos. Por É isso que paliativo, durou né? 30 anos, né? Porque, como eu falei para você, uma pessoa que beirava o perfeccionismo, é controladora, rígida, eu vou ter solução para tudo. Então, se eu tenho esse problema, eu vou saber lidar com ele. Só que a gente acaba se moldando, né? Como, sei lá, você tá lá com um copo d'água e aí você toma a forma daquele copo, ao invés de você beber e matar a sede e acabar com o problema. Então você está se enganando, é autossabotagem, mas as pessoas não percebem isso. É que na real, é o que eu sempre falo, não é confortável você olhar para as coisas do passado, resolver problema, mexer com as emoções. O pessoal fala, não, dá um remedinho aí, vamos tocar para frente porque realmente é desafiador. Então, pessoal, só aproveitando aqui, ó, quem foi entrando agora, Jana, o Felipe, o Walter. Pessoal, apertem um coraçãozinho aí, ajudem a gente. Se vocês puderem compartilhar, compartilhe aí no aviãozinho para o Instagram ver, principalmente o like, né? O coraçãozinho para o Instagram ver que esse conteúdo é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. Né? Então, perguntaram aqui, deixa eu achar quem que foi. Ó, o primeiro Caio perguntou o seguinte, o que vocês acham sobre o perfeccionismo? Ele está muito associado à ansiedade, né? Caio, com certeza, ele está muito Sim, associado. sim. Inclusive, eu acho que até para ficar mais claro para vocês, eu vou citando aqui os principais sintomas da ansiedade, até para vocês entenderem, né? Talvez a pessoa tenha ansiedade. Foi engraçado o que você falou, Rafa. Você falou, eu não associava a ansiedade com a crise de pânico. E, cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Para mim era claro, e tem pessoas É que não têm óbvio essa noção, demais, né? mas é óbvio demais para quem estuda sobre isso, para quem trabalha com isso, para vítima, para pessoa que sofre, Às vezes ela não associa, né? não associa. Eu não sabia, porque veja, eu tinha 12 anos. Eu aprendi a conviver com crise de pânico desde criança. Aprendi a tomar remédio, aprendi a fazer exercício como paliativo para escapar da crise. Mas nunca ninguém tinha me dito que a crise de pânico era Tinha a um ver com acúmulo ansiedade, de né? ansiedade. Eu não sabia, entende?
Entende? Então, ó, pessoal, até para ajudar vocês, se você que está aí assistindo, eu vou falar aqui os principais sintomas, não quer dizer que você precisa ter todos, né? Mas o comum de uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que é ansiosa, que pode futuramente vir a ter crises de pânico, são pelo menos 13 os principais que eu elenquei pelo que eu vivenciei, né, que eu vejo aqui no consultório diariamente. Então, ó, uma das primeiras coisas que é comum é a dificuldade de concentração. Não sei se você tinha ou não, Rafa, mas dificuldade de concentração é um indicativo muito forte. Depois, enxergar perigo em tudo. Né? Normalmente, a pessoa que tem ansiedade, que tem crise de pânico, ela enxerga perigo onde as outras pessoas não veem. A pessoa tem medo de sair na rua, tem medo de fazer isso, tem medo de fazer aquilo. São medos que são exagerados, né? E aí acaba entrando aqui também os medos irracionais. Se você perceber que você tem um monte de medo que não tem muita lógica, que realmente é racional, também é um bom indicativo. Outras coisas que a ansiedade acaba afetando é a alteração de sono e de apetite. Tá? Não necessariamente você precisa ter insônia, tem pessoas que têm insônia, mas tem pessoas que dormem excessivamente, tem os dois casos. Né? E tem também o apetite desregulado. Mais uma vez, a pessoa tem gente que come muito por conta da ansiedade, né? Fica ansioso e Uhum. come, 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 come. E tem gente que está tão ansioso que também fica vários períodos sem Sem comer, né, comer. Rafa? Eu passei as duas fases. Eu tive fases em que eu comia assim compulsivamente e eu tinha consciência que era por causa da ansiedade, e fases em que se eu comesse eu passava mal. Então eu emagrecia horrores. Eu chegava a perder assim 5, 6 quilos de ficar sem comer praticamente o dia todo. Nossa, é bastante coisa, né? Uhum. E aí, continuando aqui, eu acho que você ticou todos aí, né, Rafa? Pelo menos até agora, né? É, Ó, tava, tava feio. outra característica, pessoal, que é muito comum é insegurança. Né? Normalmente, o ansioso ele também é muito inseguro, ele tem excesso de preocupação. E aí, normalmente, a maioria dos ansiosos, eles têm muita irritabilidade, estão sempre ali próximos de ataque de nervo. Foi igual a Rafa falou, é igual uma panela de pressão. Por fora tá tudo bonitinho, mas só ela sabia a pressão que tinha ali por dentro. Né? O quanto de pressão que ela estava sofrendo ali. Né? E aí, para finalizar, tem inquietação constante, pessoa que não consegue ficar parada de jeito nenhum, né? Pensamentos obsessivos, ou seja, pensamentos que sempre se repetem, você é aquela pessoa que fica remoendo coisa, pensando nos problemas do passado, fica ali remoendo, remoendo, remoendo. Perfeccionismo, que a gente já falou, que inclusive o Caio perguntou. E tem dois últimos que são bem interessantes, que não é todo mundo que demonstra, mas as pessoas que demonstram essas duas características são as que têm mais crise de ansiedade, que é necessidade de aprovação e medo de ser julgado por outras pessoas. Né? Então é meio que uns sintomas que são meio novos assim para mim, que o pessoal está começando a apresentar bastante. Né? Então, se vocês aí estão sentindo isso de uma forma excessiva, ou qualquer um desses sintomas está constante, aí fique atento, que é um sinal de alerta, né, Rafa? Exatamente. E aí, Rafa, depois, dependendo do nível, do grau de ansiedade, a pessoa acaba tendo crise. Pessoal, cada pessoa sente a crise de uma forma diferente. Né? Como que era para você, Rafa? Você tem pessoas que começam a sentir a garganta fechando, uma sensação de ter um bolo na garganta, o coração dispara, a respiração muda. Como que era para você? Aí eu tinha, primeiro de tudo, a sensação de que eu ia desmaiar. Então, assim, aquela falta de ar. E como eu falei, eu precisava deitar logo, porque se eu ficasse de pé, eu sabia que eu ia cair. Ele começa a escurecer a visão, começa a ficar tudo escuro, preto, e ao mesmo tempo se tem a taquicardia, aquela, o corpo todo fica suando, a mão gelada, e a vontade que você tem é tirar a roupa toda. E aí, às vezes, eu até fazia isso para deitar no chão gelado, porque eu precisava sentir a minha pele gelada, por causa do calor e do suor. Uhum. Então, a sensação era exatamente essa, que eu ia morrer, que eu ia ter falta de ar a ponto de parar de respirar, e aquele calor intenso, e se eu não tivesse no chão, eu ia cair e ia desmaiar. E sempre do mesmo jeito, incrível assim. Não teve uma vez que você sentiu menos ou sentiu uma coisa diferente, não.
Era O sempre, organismo sempre reagia padrão. sempre do mesmo jeito. Tanto que a gente, é estranho falar isso, mas a gente vai criando uma habilidade de como lidar com a crise, né? Então, tinha vezes assim, que eu acordava de madrugada e eu não precisava chegar a passar mal para eu sair da cama. Quando eu acordava, que eu já sentia assim aquele calorão e a falta de ar, eu já sabia, a crise está chegando. Então, às vezes, eu já corria para o banheiro antes para encurtar o prazo da crise, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Bem Entendi. animal domesticado, assim, horrível, A gente gente, vai a horrível. gente vai se adaptando, né? Para sofrer menos possível, né? É. Então, pessoal, Rafa, agora eu queria que você falasse pro pessoal como foi, então, para quem não sabe, a Rafa, ela conheceu, acho que o meu trabalho de hipnoterapia através da Karen, que eu acho que está até aqui, não sei se a Karen está aí Foi, por aí ainda, a Karen e o foi. Rodrigo, que são, assim, dois grandes parceiros que também passaram pelo processo comigo, fizeram terapia comigo, e por mais incrível que pareça, os dois gostaram tanto disso que eles também se formaram, viraram hipnoterapeutas também. Eles gostaram bastante, mas eles acabam sempre comentando, falando para amigos, compartilhando, eles sempre acabam indicando pessoas. E aí, Rafa, quando você viu aquela oportunidade, poxa, eu vou ali passar com o Léo, vou resolver meu caso de ansiedade, o que estava passando na sua cabeça? Quais foram os seus receios assim, antes de fazer a terapia? O que estava passando ali na sua cabeça? Bom, Poxa, será que primeiro que vai eu não resolver? queria. Será que não vai? Não, primeiro que eu não queria fazer, né? Eu, na verdade, só fui porque a Karen não largou do meu pé. Tudo culpa da Karen. E aí ela ficava, você precisa ir, você precisa ir. Eu dizia, mas eu não vou e você precisa ir. Ficou aquela luta. E aí quando você me ligou para a gente conversar a primeira vez, né? Eu lembro que você perguntou assim, mas você quer mesmo fazer? Porque se você não quiser, não vai fazer diferença. Aí eu pensei assim, bom, então é tudo ou nada, né? Não adianta eu tentar achar mais um paliativo, ou você resolve o problema, ou você resolve o problema, porque agora não tem mais como voltar atrás. E aí eu comecei a sentir muito medo. A minha vontade era desmarcar a consulta, era marcar para outro dia, era viajar, era fazer de conta que eu tinha algum trabalho para resolver. Eu fiquei com muito medo, mas não da hipnose em si. Medo porque eu sabia que eu ia mexer no meu emocional. Eu De olhar sabia para que. essas coisas, né? Exatamente. Eu sabia que o problema estava dentro de mim, estava nas minhas emoções, e era uma coisa que eu não controlava, e que para eu chegar no ponto de cura, eu ia ter que atravessar o ponto de dor. Então, assim, isso para mim foi a Cara, pior parte, sabe? Foi eu encarar falo pro mesmo. pessoal que, cara, o negócio é paulada mesmo. Comigo, pelo menos comigo aqui, não tem minha conversa. Ou é ou não é. Ou a pessoa entra de cabeça ou não. Porque na hipnoterapia não tem minha conversa, cara. A pessoa tem que estar lá com o coração aberto, com a mente aberta. Inclusive eu falo isso, eu falei isso pra ti, né? Tem que estar lá de coração Foi. aberto, de mente aberta. Porque eu sozinho, por mais que eu queira ajudar, se a pessoa não estiver ali junto, dando o máximo, nada acontece. E, cara, nossa, que interessante. Então você ficou com medo, putz, vou ter que olhar. Acho que você se vê Foi. diante de um negócio assim, pô, vou tomar essa decisão e a partir dessa decisão as coisas vão ou vai ou racha, né? Deixa eu só dar boa É, noite aqui pro pessoal que entrou. Olha, boa noite, Jéssica. A Jéssica do Clubhouse, Poliana, Paula, Andressa, José. Fala, José. Janeira. Pessoal, vão apertando aí o coraçãozinho aí para o Instagram ver, entender a relevância do vídeo e compartilhar para mais pessoas. Quem puder aí, aperta o coraçãozinho. Nossa, Rafa, que louco. Então o seu medo principal foi esse, foi. ou vai ou Foi vai. porque foi mais ou menos assim, gente. Eu passei a minha vida toda tentando evitar mexer nesse assunto e agora eu vou ter que chegar lá e cavar, né? Nossa, pior que essa é uma das coisas que mais Cirurgicamente. acontece. É uma das coisas que mais acontece, você acredita? Eu converso com o pessoal assim, Rafa, o pessoal fala, mas. Ai, se eu mexer numa coisa do passado, e que não sei o quê. Qual que era o seu. Tipo assim, o que você acha que. Qual que era a pior coisa que poderia acontecer?
na sua cabeça. Você chegou a pensar nisso ou não? Não, eu não cheguei a pensar o pior, porque assim, é uma coisa tão idiota, é tão irracional a gente ter medo sem saber do quê. Porque assim, eu vou sofrer. Tá, e daí? Você vai sofrer um pouco, vai sofrer ali durante, sei lá, 15 minutos, meia hora, e pronto, resolveu um problema de uma vida inteira. Ah, Então, talvez por eu ser muito racional, eu não fiquei confabulando, sabe? Mas ainda assim eu senti esse mecanismo de fuga, de defesa, de não querer ir e ficar com muito medo, muito medo. Tava assim, ansiosa, tava nervosa, sentia falta de ar. Eu fiquei assim, nossa, uma semana antes eu fiquei toda semana nervosa, sem É, querer ir. E eu é só inter- fui, na verdade, porque eu pensei assim, bom, eu falei que eu ia, a Karen tá no meu pé, eu vou ter que ir. E se existe alguma coisa que vai resolver esse problema, vai ser dessa vez, porque eu não aguento mais paliativo. ou vai, eu acho. É, Tem que agradecer bastante a Karen, né? Eu acho que ela, não sei se ela tá ainda, se ela saiu, mas, Karen, você viu, olha só, né? Quando a gente passa pelo processo e transborda, outras pessoas podem ser impactadas também, né? Então, mas sabe que é interessante você falar isso? Porque, assim, a gente até explica no modelo da mente, né? Quando a pessoa vai fazer a terapia. Boa noite, Adriano. Que existe uma parte da nossa mente que chama ociosidade. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é fazer com que as coisas permaneçam como está. Porque assim, a ansiedade nada mais é do que um programa de autopreservação. sim. Isso nasceu para te proteger. Então a sua mente criou esse programa com muito amor e carinho para proteger você. Então ela não quer que a gente mexa nisso. Então tem essa parte da ociosidade da nossa mente que chama ociosidade, que quer deixar as coisas como estão. E é engraçado que, inclusive, né, depois de um tempo de experiência, eu até desenvolvi umas mensagens que a gente envia antes para a pessoa, porque é muito normal das pessoas passarem mal um dia antes ou no dia de ir para terapia, passar mal, ficar com dor de barriga, dar dor de cabeça, acontecer N coisas. E tudo isso é um esforço da parte da ociosidade de deixar as coisas como estão, de deixar as coisas do jeito que Exatamente. está. É um esforço da É. sua mente deixar as coisas do jeito que está, né? De não enfrentar o problema. E é Interessante, Rafa. bem isso que acontece. Exatamente. Você E passa aí, mal, você fica nervoso, o pior acontece. O emocional da gente derruba mesmo. e Então eu aí, pensei, não, tem que ir pronto. Fim de papo. Vambora e não vou passar vergonha mais. Acabou o assunto. e aí, como foi no dia? Você chegou lá, você chegou no consultório, você me viu, sentou lá. Como que foi, né? Quando você estava ali, você já estava mais tranquila ou você ainda estava ansiosa, curiosa com o Não, que ia ainda estava acontecer? super nervosa. Tava super nervosa. Cheguei lá, assim, ainda tendo que usar máscara, né, gente? Você não consegue Foi. respirar direito, aí se tem falta de ar e calor de nervoso, e com a máscara vai ajudar. Eu falei, meu Deus, me ajuda a não desmaiar aqui dentro. Ali é o momento, é o único momento que você pode ter crise, que é a melhor coisa que tem, que a gente já vai lá e resolve, né? Mas foi, eu quase tive uma crise já ali antes de entrar no consultório, na sala. Mas como eu estava assim muito focada, né, vou resolver esse problema, então eu fui, pensei, se eu passar mal aqui, ele deve saber o que fazer, afinal de contas é o trabalho dele e pronto, né? É Mas foi lá é o lugar que você até o pode ter. último minuto, nervosa até o último minuto. E aí, para quem não sabe, pessoal, a Rafa foi um caso atípico, né? Porque o que aconteceu? Eu vou contar aqui, depois você confirma aí. Ela fez o processo, realmente veio bastante coisa, o subconsciente trouxe bastante coisa, a gente tratou muita coisa, olhou para isso, olhou para aquilo, né, olhou para várias coisas que, obviamente, eu não vou falar aqui, que apareceram, né? E aí, beleza. Só que eu senti uma coisa, falei, nossa, será que a gente conseguiu resolver mesmo tudo? Eu fiquei pensando sobre aquilo, né? E aí, no mesmo, não sei se foi no mesmo dia, se foi no outro dia, ou foi no mesmo dia, Rafa? Eu acho que foi na noite do dia seguinte, mais ou Foi, menos 24 horas depois, 30 acho horas que foi isso depois. mesmo. Aí a Rafa, eu tava em casa já, né? Eu tava ali assistindo com a minha esposa, aí eu recebi a mensagem da Rafa.
falando, né? Eu não sei se eu mandei pra você perguntando como que você tava, ou se você já mandou direto pra mim, e aí ela comentou que ela tava tendo crise. Eu tô tendo crise agora. Eu falei, ué, caramba, tem alguma coisa que a gente deixou passar então. Aí eu falei, ah, não, não é possível, cara. E a terapia foi até uma terapia intensa, né? Demorou um pouquinho, eu acho que foi umas duas, Foi, 3 horas mais ou demorou, menos, né? mais ou menos 3 horas, foi sim. E eu E saí de lá super feliz. Eu saí de lá super. toda leve, assim, Porque ai, querendo ou minha não, vida resolveu algumas agora, coisas também, né? sim, Né? resolveu. E eu me lembro que já na manhã seguinte eu senti uma diferença muito grande, na hora que eu acordei já, né? E, e achei estranho quando de repente tive a crise de pânico naquela noite. Aí o que que aconteceu? Eu pensei assim, gente, como assim? Eu acabei de fazer a De fazer a terapia. hipnoterapia e tive uma crise. É óbvio que eu tive a crise porque mexeu num ponto certo. Porque se não tivesse mexido, não tinha crise. E aí, Aí, na hora que isso aconteceu, eu pensei, eu tenho que avisar ele. Só que o desespero é tão grande na hora que você está com a crise, que você tem certeza que você vai morrer. Eu falei, cara, é já. Aí eu peguei o celular e eu acho que eu só acho que consegui digitar isso. Tô tendo crise. Eu nem me foi, lembro eu se eu acho que consegui era umas digitar 8. alguma outra coisa. Foi umas 8 e pouquinho. E aí eu falei, ah, não, cara, não acredito, vamos. Aí eu falei, não, vamos resolver isso agora. Agora é E uma aí eu lembro que questão eu de honra. peguei, Vamos ter que resolver falei, esse não, negócio. vamos resolver esse trem. E aí eu peguei, eu lembro que eu já abri aqui a call, abria o notebook, a webcam, tudo. Eu falei, ó, meu, tá na crise, fecha os olhos, segue as instruções. E aí você fechou o olho, a gente foi. E aí o subconsciente trouxe um evento que a gente passou batido. Na verdade, eu acho que a gente não chegou, que a gente foi fazendo aquele processo regressivo, né? E eu acho que a gente tinha partido dos 7 anos ou dos 4 anos para frente. E aí, quando a gente fez essa segunda, que foi no dia seguinte, e aí o subconsciente dela trouxe o evento que era intrauterino, né? Que ela estava na barriga da mãe e tudo mais. E a gente foi lá, olhou para aquilo lá e resolveu o que faltava. Eu acho que foi assim, era o que faltava, né? Era o pontinho que faltava ali para acabar de resolver o problema da ansiedade. E aí foi, ela se entregou, acho que até mais do que a primeira vez, né? Que quando você passa pelo Como eu processo estava vai no ficando meio mais da fácil, né? crise, né? Eu E pensei assim, tava, e gente, tava na que emoção, hora né? melhor para ser operada do que na hora que o coração tá infartando? É É, já. já. E foi excelente mesmo. E aí, gente, foi assim, uma terapia sensacional, foi muito boa. Eu lembro que eu saí até. Era à noite já, eu já tava. Eu saí energizado, assim, falei, caramba, que legal, tava empolgado, né? E aí, desde então, né, nunca mais a dona Rafa teve crise, não é mesmo, Rafa? Nadinha, nadinha. Agora eu tô até Good relax. vibes. Good vibes, né? Tranquila. E o que é interessante, pessoal? É importante a gente falar assim, a gente é real, a gente é verdadeira. A Rafa tá aqui, se vocês quiserem mandar perguntas. E assim, a gente tava falando, ó, antes de começar a live, a gente tava conversando. E ela me falou que, poxa, Léo, eu não tô 100%. Crise, eu não tive mais. E isso já é uma coisa assim, é um avanço gigantesco, porque até então, na medicina tradicional, você só consegue isso quando consegue através de medicação. Então a gente fez a sessão, olhou, tratou e resolveu. E só que ela falou que ela não está 100%. Mas o que é importante destacar, pessoal? Poxa, igual ela falou, já são quase 30, né, mais de 30 anos sofrendo com ansiedade, enfim, com várias coisas, inclusive todo esse tempo tomando medicação, né, cara? Rafa? Exatamente, exatamente. E é um negócio assim, tá tomando remédio, mas não resolve. O remédio faz o quê? Faz o teu emocional ficar dopadinho. Aí você não tem crise, porque você está dopadinho, mas não resolve o problema. Então, fazer esse atendimento, né? E na verdade, assim, na hora que eu tive a crise, eu não achei que você fosse me ligar. E aí você falou, não, mas é exatamente na hora da crise que a gente precisa mexer. Eu falei, Vamos caramba, resolver. agora não tem volta mais. Agora, se existe cura para esse negócio, vai ter que ser já, porque eu não conseguia nem digitar, gente, de tão nervosa que eu tava. Eu não conseguia
falar direito, segurar o telefone, não conseguia no meio da crise. Então, assim, para mim foi um marco realmente, sabe? Foi um divisor de águas, porque eu não imaginei que seria desse jeito ou que fosse possível chegar nesse ponto. É tão rápido, né, Rafa? É. E o que você percebeu assim, Rafa? Qual que é a diferença? Para quem não sabe, agora a gente estava até conversando antes, deixa eu ver aqui de novo no formulário dela, a terapia dela foi no dia 18, né? Então daqui a pouquinho, De acho que menos de julho, não 10, foi? 18 de julho. Tá? Então, Julho. pessoal, ela já tá um bom tempo. Aí a gente inclusive vai fazer o retorno, né? Vai fazer o retorno em breve. Ela vai vir de lá de Barueri, de Alphaville para cá para a gente fazer o retorno. Mas o que foi que você percebeu assim de diferença? As coisas que você percebeu assim de positivo, o que mudou, o que você sentiu depois dessa primeira etapa aí? O Rafa, compartilha com a gente. A, a sensação que eu tive, ela é um pouco estranha, assim, é até difícil de explicar. É como eu estava te falando antes, é como se tivesse virado uma chave dentro de mim, assim. Porque, de repente, alguma coisa que me incomodava, a vida toda estava lá, e agora não está mais? Como assim? É É estranho. estranho, né? É estranho, não tem como explicar direito, sabe? Porque não é um processo gradual, é como se realmente tivessem assim entrado Desligasse dentro a de chave ali, né? você, desligou a chave, sabe? Eu queria que desse para fazer isso com várias outras coisas, né? Eu achei ótimo Dá agora. pra fazer, só que é uma coisa por vez, né? Já imaginou? Chega uma cliente no teu consultório lá que se acha feia, você vira a chave dela, ela sai se achando maravilhosa, resolve a vida da mulher, gente. Mas Simples. dá pra fazer tudo isso. Sabe por quê, Rafa? Você falou disso, é engraçado, porque sabe o que acontece? Tem gente que às vezes, não sei se vocês já viram, vocês concordam com isso, tem gente que às vezes você olha e no seu julgamento ali você acha aquela pessoa feia. Né? E tem pessoas que você olha e você acha bonita. E muitas vezes, essa pessoa que você acha feia, que você acha feia, ela se acha linda, ela tem Ela uma se autoestima acha lá em linda. cima. E ela não consegue enxergar nada diferente daquilo. E tem gente que às vezes você olha e fala, nossa, que pessoa bonita, a pessoa se acha feia, ela tem problema de autoestima e tudo mais. Então tudo é uma questão de percepção da forma que a gente vê, da forma como a gente se vê e tudo mais. Então, inclusive, isso dá para resolver, até simples de resolver, Rafa. Né? Mas normalmente o pessoal não vem por esse motivo. Eles esperam o negócio Ah, explodir tudo para vir, né? Para fazer a terapia. mas eu acho muito legal, porque eu, inclusive, era uma dessas pessoas, né? Eu me achava feia a vida inteira, porque quando eu era pequena eu ouvia da minha mãe, né, que quando eu fazia alguma coisa errada, ai, que menina feia, fez isso, fez aquilo. Olha isso. Eu cresci tendo certeza que eu era feia. E aí não foi essa virada de chave, foi processo, né? Foi uma vida inteira com as pessoas olhando para mim e dizendo: não, mas você não é feia, você é bonita, você é bonita. Vou te dizer que não fazem nem 5 anos que eu acho que eu sou bonita. Então, se eu soubesse que a hipnoterapia funcionava para isso, eu já tinha passado lá há Eu podia muito ter tempo. resolvido antes. Você vê que louco, né? Tem gente que fala, ai, eu tenho certeza que tem gente que fala, ah, mas essa Rafa é frescurenta, ela fala isso pra ouvir que é bonita. E não é, cara. A gente acredita de fato Não naquilo, é, né? O não pessoal não tem é. essa noção, Gente, né? É. eu tenho vários amigos, amigas que chegam perto de mim hoje e dizem assim: nossa, só de olhar para sua cara eu tinha certeza que você era metida, que você era patricinha, que você nunca sofreu nada na vida, você tem essa cara de rica aí, de fresca. Gente, exatamente o oposto. Exatamente. Que Paciência, bom. né? Cada um com seu problema, mas levou tempo, mas esse eu resolvi no processo. Mas, ó, foram anos, anos fazendo terapia para conseguir mudar. Ó, a Beth tá por aí também. Beth, a próxima é você, hein? A próxima live. Ó, pessoal, a gente já tá chegando aqui no finalzinho, né? Eu vou te perguntar mais algumas coisas ainda, ô Rafa, mas provavelmente, pessoal, a cada quinta-feira eu vou trazer um convidado novo. Convidado não, né? Um cliente, um amigo novo aqui, para poder compartilhar o caso, de falar como foram os resultados, quais foram os medos, os receios. Se vocês quiserem, a gente já está chegando pertinho do final aqui, né? Já está quase dando 1 hora aqui de live.
Então, se vocês quiserem mandar perguntas, dúvidas, eu vi que passou algumas perguntas aqui, mas eu não sei se as pessoas que perguntaram estão online assistindo ainda. Então, se vocês quiserem remandar as perguntas, pode mandar aí que eu e a Rafa vamos responder, Responder. Fale tá? agora ou cale-se Então, para sempre. enquanto o pessoal vai falando aí, ó, aproveita também, pessoal, quem não tiver pergunta para mandar, aperta o coraçãozinho aí, infinito, que isso ajuda a gente bastante a continuar fazendo as lives aqui para vocês. E então, Rafa, né, chegando ao final aqui, com todo esse entendimento, mesmo o seu processo não tendo acabado, ainda a gente ter sessão para fazer, o que você deixa aí de mensagem para o pessoal que está assistindo? Pode ser que a pessoa, alguém esteja aqui assistindo agora ao vivo, ou pode ser que não, assista depois, porque esse vídeo vai ficar gravado, então daqui, sei lá, uma semana, um mês, uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, que está tendo crise ali de pânico, e que já tentou de tudo, que todo mundo fala, eu ouço isso toda hora, eu já tentei de tudo. Não, que tem uma nova opção. O que você fala para essas pessoas? O que você diria para essa pessoa que está procurando, está pensando em fazer hipnoterapia, mas não sabe se vai, não sabe se não vai? O que você fala? O que você falaria para essas pessoas? Eu falaria que primeiro ela tem que decidir se ela quer ou não ser curada. Porque às vezes isso é bom para ela, né? Se fazer de vítima e ter gente em volta lambendo ela o tempo todo. Mas se ela realmente quer a cura, tem solução. Então, que ela enfrente isso. Porque o principal problema não vai ser ela enfrentar a sessão de hipnoterapia. O principal problema vai ser ela enfrentar ela mesma. Ela vai ter que vencer os medos dela para ela chegar na sessão de hipnose. Então, tudo isso, todo esse problema que existe na vida da pessoa, ela está num único lugar, que é dentro da mente dela. Então, primeiro, decidir, eu quero ou não quero essa cura? Eu quero ou não quero resolver esse problema? A partir do momento que eu quero, eu acredito e eu sei que realmente tem solução. Porque se você não quer, você vai ficar dando desculpa. Aí qualquer desculpa funciona, né? Ah, já tentei de tudo, acho que a hipnose também não vai funcionar. E não vai, se você não acreditar, não vai mesmo. Já Agora, se vem com essa você quer... mentalidade torta, né? Aí, né? Sim, aí a autossabotagem do começo ao fim, não é? É o cara que passa mal antes de ir e fala assim, não, de repente não era de Deus para eu ir, que esse negócio aí não é de Deus. Gente, pelo amor de Deus, científico, né? E então, assim, tá tudo dentro da sua mente. Às vezes você tem um problema e você não precisa conviver com ele a vida toda. Você precisa é só decidir se você quer ou não a cura. E a partir do momento que você decide, encara. Encara porque você vai acabar com ele. Simples assim. Não adianta tentar ficar complicando, rodeando. Ficar de mimimi é pior para você mesmo. Pô, excelente. A mulher fala bem demais, né? Meu Deus do céu. Então é isso, pessoal. Pô, que eu fico até feliz de ouvir isso, viu, o Rafa? Ó, até a Beth aqui, como eu falei pra vocês, a Beth também é cliente, ela mandou assim, ó. Tô aqui me identificando bastante, tal, com a história. Falou pra você, tá, Rafa? Acho Legal. que o sentimento pós-terapia de alívio é como respirar mais leve. Cara, é sensacional, realmente. Quem passou pelo processo, eu também passei, né? Obviamente, por alguns processos. Pessoal, só quem passa sabe como é o alívio depois de você passar, fazer a terapia, sentir aquele alívio. É, Enfim, é só realmente quem passa. Se tiver oportunidade, estiver sofrendo, precisando, faça. exatamente. É o remédio que funciona. Funciona. É só virar a chavinha, pronto, O resolveu. negócio vai. Muito bom. Muito bom, pessoal. Então é com essa fala da Rafa que a gente termina aqui a nossa live, infelizmente, né? Apesar que você compartilhou bastante coisa, né? Obrigado, Rafa, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado a história aí, aberto o coração para várias pessoas que a gente nem conhece, mas quem sabe, né? Isso possa impactar alguém, chegar em alguém. Enfim, a gente vai transformando as vidas direta e indiretamente, né? Ó, a Beth falou que Exatamente. a Beth falou, super indico, a Beth. Ó, a próxima é você, hein? A gente vai marcar, sem ser na semana, a próxima a gente marca pra você vir contar a sua Beth, história. faz um print aí, faz um print. Boa, pessoal. Pô, se vocês quiserem fazer um print da tela aí para vocês compartilharem depois. E aí, quando vocês compartilharem nos stories de vocês,
Falem lá o que vocês acharam, o que vocês aprenderam aqui com essa live, tá bom? Então é isso, pessoal. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Rafa, mais uma Bom vez, muito obrigado. demais. E quinta-feira que vem tem mais, pessoal. É isso. Bom demais. Beijo. Obrigadão, Beijo. gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.